Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos entrando na nossa live do quarto dia do nosso jejum. Falta 3 minutos para as 10, então vai dando um glória a Deus aí. Pega esse aviãozinho que tá ali embaixo ali, ó, vai mandando para um monte de irmãos, o máximo de irmãos que você puder. Pega a galera da tua célula aí, vai enviando para eles, para que ninguém fique de fora desse nosso tempo aqui agora. Falta 3 minutinhos, 2 minutinhos para a gente iniciar. Vamos para cima. Aleluia. Glória, glória. Irmãos, eu vou pegar uma água, tô aqui no prédio, tava dando aula ali do cursão agora, acabei de terminar e subi correndo pra cá, mas eu já volto, beleza? Enquanto isso, você vai entrando aí, vou pegar uma água rápida ali. Aleluia! Glória, glória, glória! Tem fogo de Deus aí, irmãos? Se tem fogo de Deus aí, coloca aí, aleluia, glória a Deus. Tem sido uma bênção demais esses dias, irmãos. Me ajuda aí, vai mandando o aviãozinho aí pra galera, irmãos. Tem uns irmãos que dormem com as galinhas, aí é complicado, 10 horas está ali já dormindo com sono. O Espírito Santo não vai deixar você dormir antes de acabar a live, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma serva aqui que veio trazer água para mim, irmãos, ó, que princesa linda aqui, ó. Aleluia. Obrigado, filho. Amém, irmãos? 10 horas. Tá faltando gente aí, tô sentindo falta. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Segunda-feira a gente teve 70 acessos aí. Provavelmente mais de 100 pessoas aí participando, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos aumentar esse negócio aí. Glória a Deus, irmãos. Eu não sei, os irmãos, eu tenho sido realmente bem abençoado nesses dias. Na verdade, eu sou privilegiado, né? Na verdade, por tudo que Deus tem feito, tem me dado, pela vida dos irmãos. E eu tenho trabalhado bastante esses dias, né? Porque aí você tem que preparar a live, preparar o culto, né? No meio do caminho tem aula, você tem que dar. Mas na verdade essa é a maneira que eu mais me encho do Senhor, né, irmãos? Eu não tenho peso nenhum para mim. Ó o Almir aí, ó. Almir Rogério, boa noite e parabéns, irmãos. Todo mundo vai dando um parabéns para o Almir, que ele tá de aniversário hoje. Libera uma palavra de Deus aí, de profecia profética na vida dele. Libera uma palavra de bênção para o Almir. Aproveita que ele está na live aí e já libera uma palavra de profeta aí na vida dele. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E aí, irmãos, quanto mais você flui, mais você se enche. Entendeu? Essa é na vida com Deus, é assim, quanto mais você libera, quanto mais você flui, mais você se enche. Quanto mais você flui, mais você se enche. Então eu tenho sido cheio nesses dias. Realmente eu tenho me enchido com o Espírito nesses dias, né? Tanto ministrar, estudar, meditar na palavra, né? Tenho orado muito nesses dias. Irmãos, eu creio. Hoje é só
quarto dia, só o quarto dia. Glória a Deus. Vamos lá então, irmãos, para não me delongar. 10:02 já. E eu quero ser criterioso com você na live, porque eu sei que esse horário é punk, né, irmãos? Então, você vai prometer para mim que você vai controlar o teu sono aí, entendeu? Você não vai dormir, nós vamos estar até o final junto aqui, vai ser uma benção. O devocional de hoje aqui, irmãos, é uma vida cheia do Espírito. Então, tem sido uma benção esses dias, porque nós temos falado muito sobre esse enchimento da casa que somos nós, né? Então, o Espírito Santo em nós foi o primeiro dia, depois nós falamos sobre a unção do Espírito, né? Falamos sobre o Pentecoste, o revestimento de poder ontem, e hoje é uma vida cheia do Espírito. E o texto que eu quero usar aqui com os irmãos, Efésios 5:18, diz o seguinte: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Então, baseado nesse texto bem conhecido, eu quero falar com vocês alguns princípios, claro, aqui que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, baseado nesse tema, uma vida cheia do Espírito Santo. Você sabe, ontem no culto aqui, quem acompanhou, tanto presencial quanto online, você viu falando sobre essa questão de que, na verdade, tem sido uma sequência poderosa, né? Antes de ontem eu falei da unção, então, quando Deus chama você, Ele já te capacita. Quando Ele chamou você, Ele já te dá a unção necessária para você desempenhar o teu chamado. Mas essa unção, ela vem com o Espírito Santo, com o enchimento do Espírito Santo. Então, os apóstolos viveram dois momentos muito cruciais na vida deles. Antes de Atos capítulo 2 e depois de Atos capítulo 2. Porque quando o Espírito Santo veio sobre eles, irmãos, eles foram revestidos de poder. E esse poder, então, deu para eles autoridade, para que eles pudessem, então, desempenhar o ministério, desempenhar o chamado. Então, o alvo de Deus é o seguinte: o batismo do Espírito Santo é aquela experiência que você tem quando recebe o batismo do Espírito Santo. Mas a verdade é que nós não podemos ficar apenas na experiência do batismo no Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida diária, cotidiana, um estilo de vida cheio do Espírito Santo. Engraçado que Deus, ele conecta as coisas, né? Eu estava hoje dando aula aqui no cursão falando exatamente sobre como perceber o Espírito, a voz do Espírito, como discernir se as coisas é do Espírito. E só tem uma maneira muito clara de realmente viver isso de uma maneira tranquila e saudável. É ser cheio do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito você tiver, mais você vai perceber a voz do Espírito, vai discernir a voz do Espírito. É simples, né? Mas enfim, você vê o objetivo aqui, baseado nesse texto conhecido de Efésios 5:18. Primeiro, seja completamente cheio do Espírito Santo. Então, o versículo 18 também podia ser traduzido assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos do Espírito. Você sabe que essa questão da embriaguez, uma das coisas, irmãos, que está ligado com embriaguez é o quê? Quando a pessoa está embriagada de cachaça, bebida alcoólica, você percebe que ela é totalmente guiada pela bebida alcoólica. Ela fica fora de si e a bebida que conduz ela, né? A pessoa fica ali extremamente dominada pela bebida. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, né, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos. Esse enchei-vos aqui podia ser também falado, mas embriagai-vos do Espírito. O que o Paulo está querendo dizer é o seguinte: do mesmo jeito, quando a pessoa se embriaga com a bebida alcoólica e fica ali guiado por causa daquela bebida, dominado por aquela bebida, na verdade você não tem que ser embriagado com a bebida, mas você tem que ser embriagado com o Espírito Santo. A ponto de que o próprio Espírito Santo, ele vai governar você. Ele vai direcionar você. Por isso, né, dando já sequência com o que eu falei até ontem aqui, quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna alguém descomplicado. Porque já não é mais você quem está vivendo no sentido de ter o controle, mas é o Espírito de Deus.
Então você consegue amar os irmãos mais facilmente. Até aqueles irmãos difíceis você ama. Você consegue perdoar os irmãos. Por quê? Porque já não é mais você, a sua carne que te governa, mas você está embriagado com o Espírito. Você está cheio do Espírito. É o Espírito de Deus que te governa. Então, a vontade de Deus é que eu e você, irmão, sejamos embriagados, cheios do Espírito Santo, a ponto de Ele ter o controle, Ele ter a liderança da nossa vida, a direção é dada por Ele. Coloca isso no teu coração, irmãos, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Quando você para estudar os textos de maneira simples, objetiva, você vai percebendo realmente o que o texto está querendo dizer. É isso que ele está querendo dizer. Que você não tem que se embriagar com a bebida, com o vinho. Você não tem que deixar a bebida te controlar, mas você tem que se embriagar com o Espírito. É o Espírito quem te governa, é o Espírito quem te controla, é o Espírito quem te guia. Amém, queridos? Você está comigo aí no nome de Jesus? Então assim, permita o Espírito Santo controlar você. A grande questão não é o quanto você possui do Espírito Santo. A grande questão é o quanto o Espírito Santo tem de você. Está entendendo? Não é o quanto você tem do Espírito, é o quanto o Espírito tem de você. Meu Deus, isso é poderoso. Sabe, o Espírito precisa ter tudo de você, mas para que ele tenha tudo de você, você tem que se dedicar a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida que não é carnal, não vive pelos sentimentos naturais, pela alma, mas é pelo Espírito. Outro princípio aqui do texto é que você tem que ter esse enchimento contínuo. Esse enchimento tem que ser contínuo. Então, a expressão usada no original aqui é enchei-vos continuamente. Você sabia disso? Se você tem uma Bíblia aí com concordância strong no original, você vai ver lá. A palavra ali é enchei-vos continuamente. Ou seja, não é uma experiência que você teve e pronto. Não. A experiência é importante que você teve, a sua primeira experiência. Mas agora Paulo está dizendo, é um outro momento, Paulo está falando, você tem que ser cheio continuamente do Espírito Santo. Está entendendo? Em outras palavras, encham-se e continuem se enchendo. Todo crente, irmãos, precisa ser batizado no Espírito Santo e depois deve continuar se enchendo do Espírito Santo, irmãos. É um ato contínuo. Por isso que você nunca deve abrir mão da sua vida de oração, da sua vida de leitura da palavra, de ler bons livros, né? Livros ungidos, sabe? De ouvir pregações. Não, nunca abra mão, porque essas disciplinas espirituais é o que vão levar você a ser uma fonte que jorra, sabe? A receber do Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo. Felizmente, muitos irmãos, eles oram no culto, na célula, só. Ouvem a palavra no culto, só. Eles não têm prática, não têm disciplinas espirituais. Sabe, se você vive assim, você não é cheio do Espírito. Se não é cheio do Espírito, o Espírito está embotado. Às vezes Deus está querendo falar tantas coisas, liberar tantas coisas, mas você não consegue ouvir, tá embotado, não vai. Porque a ordem que o Senhor está falando para nós aqui é que tem que ser um enchimento contínuo. Então veja, eu estou te falando 2 princípios até agora. O primeiro é que você não pode se embriagar com o vinho, mas tem que se embriagar do Espírito. Embriaguez fala de ter o controle, né? O álcool, quando você se embriaga, ele tem o controle, ele te domina. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, ele domina você, ele te controla você. Segundo, tem que ser um enchimento contínuo. É se encher e continuar se enchendo. Entendeu? Isso só depende de você, meu querido. Infelizmente eu não posso fazer isso por você. Eu sou seu pastor, eu oro por você todos os dias, eu abençoo a tua vida, mas tem coisas que não tem jeito, é você que tem que fazer. É você que precisa valorizar aquilo que tem que ser valorizado na sua vida, a pessoa do Espírito Santo. Como nós falamos aqui no primeiro dia, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em você. Terceira coisa que o texto está dizendo aqui é uma ordem, não é uma opção. O Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo não é opcional, não é uma ordem. O apóstolo Paulo disse assim,
Olha só. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. É uma direção, uma afirmação. Né? Não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Se encha. É uma ordem. Irmãos, quando Jesus chega para os discípulos, para os apóstolos, e fala assim, ó, vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder, e então vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Foi uma direção clara. Vão para lá, fiquem lá, até que venha o revestimento do poder com a pessoa do Espírito Santo, e aí vocês então serão minhas testemunhas. É uma ordem, não é opcional. Não há como ter ministério, vida cristã bem-sucedida, poderosa, sem ser cheio do Espírito Santo, ou sem a pessoa do Espírito Santo, irmãos. Tanto é que Jesus disse isso, Jesus deixou claro isso aqui para os apóstolos: vão para lá, permaneçam lá, até que do alto venha o poder dunamis, o poder dinamite, explosivo. Infelizmente muitos irmãos lidam, irmãos, com a questão do Espírito Santo como se fosse opcional. Não é opcional. Não tem vida cristã poderosa sem ser cheio do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Valoriza aquilo que tem que ser valorizado na sua vida, irmãos. Sabe, desfruta da presença de Jesus. Ele é uma pessoa e habita em você. Não, sabe, esteja consciente da presença o tempo todo. É uma ordem, não é um opcional, é uma ordem. Terceira coisa, quarta coisa na verdade, desculpa. Devemos rejeitar toda passividade. Sendo o enchimento do Espírito uma ordem, precisamos rejeitar toda passividade e buscar ativamente e de contínuo o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, fluir no Espírito Santo. Não seja passivo. Não espere que as coisas vão acontecer simplesmente. Não, não vão. Irmãos, a palavra de Deus para os apóstolos foram, ó, vão, fiquem lá até que do alto seja revestido de poder. Mas eles não ficaram lá à toa. Fosse nos dias de hoje, né? Eles não ficaram lá assistindo Netflix. E eu não tenho nada contra a Netflix, né? Mas eles estavam orando. A Bíblia diz que eles estavam por dias orando. Uma postura ativa em relação ao Senhor. Então não seja passivo. Outra coisa que o texto diz lá de Efésios capítulo 5, falando e entoando, louvando cânticos espirituais. Falando, entoando e louvando. Então a maneira básica de sermos cheios do Espírito Santo é falando. Mas não é um falar qualquer, irmãos. É um falar com Deus, é um falar de Deus, é um falar para Deus. Esse falar é um fluir. É a maneira, e a maneira de nós sermos cheios é fluindo. Lembra que eu estava falando para os irmãos aqui? Nesses dias eu estou aqui pressionado. Eu estou nesses dias aqui, irmãos, dando aula. Tem live, se não tem live tem culto. Então todo dia pregando. Domingo tem 2 cultos e pregando e aula e tal. E vamos para cima. Só que é o seguinte, essa é a maneira que eu mais me encho. Porque no mundo espiritual você se enche fluindo. No mundo natural é o seguinte, eu estou com esse copo aqui, está com a metade da água. Se eu for virando a água, vai esvaziar o copo, até o momento que o copo vai ficar vazio. No mundo espírita é o seguinte, quanto mais você flui, mais você se enche. Por isso que você se enche do Espírito Santo falando. Se você tem recebido da parte de Deus nesses dias, deixa eu te falar algo, você não pode receber e ficar para você. Se você não fez isso ainda, eu quero fazer um teste com você aqui. Sabe qual que é o teste? É o seguinte, pega tudo que você tem recebido da parte de Deus, toda revelação, toda unção, tudo que Deus tem falado com você, não guarda para você, começa a falar, começa a liberar, começa a falar para os teus parentes, para os teus amigos, para a galera, e você vai perceber que quanto mais você fala, você vai se enchendo. Quanto mais você flui, mais você se enche. Quanto mais você flui, mais você se enche, porque é assim no reino do Espírito. É assim que as coisas acontecem no reino do Espírito, irmãos. Por isso a Bíblia fala aqui, em Efésios capítulo 5, Paulo fala, mas enchei-vos do Espírito falando. Mas enchei-vos do Espírito
entoando, cantando cânticos espirituais. Ontem nós tivemos um culto aqui, meu Deus do céu, que poderoso. Falei para os irmãos ontem, a minha vontade era não parar de adorar. A gente simplesmente estava desfrutando de uma presença assim palpável do Senhor. Palpável. Ou seja, quando nós cantamos, adoramos, falamos, fluímos, nós nos enchemos. Por isso que você nunca deve parar. Irmãos, a vida cristã é uma constante. Mas aí você percebe que às vezes o diabo, Satanás, às vezes ele vem com a ideia na tua cabeça assim, não, o negócio é o seguinte, ó, é muita coisa, você precisa de um tempo, vai devagar, sabe por quê? Porque ele sabe que é a maneira de te esvaziar. É a maneira de te esvaziar, não tem jeito. Quanto mais você flui, mais você se enche. E quanto mais você se enche, mais poderosa vai ser a tua vida com Deus. Quinto princípio, que está lá em Efésios capítulo 5, que é o que nós estamos falando hoje, uma vida cheia do Espírito. Dando sempre graças a Deus por tudo. Então a gratidão, olha só, a gratidão primeiro, Paulo está dizendo aqui, ela te enche do Espírito. Pessoas gratas são pessoas que estão manifestando esse sinal de alguém que é cheio do Espírito Santo. O que significa isso, meu irmão? Significa que se você é alguém que só reclama, só murmura, nada tá bom, todo mundo tá errado, tá todo mundo, sabe, tem alguma coisa errada. Esse é um sinal que você não tá cheio, que você tá vazio. Pessoas cheias do Espírito Santo, um dos sinais dessa pessoa é que ela é grata. Minha pergunta para você hoje é, você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Então, a gratidão enche você do Espírito. A gratidão destrói a marca da rebelião, que é o descontentamento, o senso de justiça própria, de merecimento. Porque, na verdade, o ingrato nada mais é do que cheio de justiça própria. Porque ele só está ingrato porque ele acha que ele merecia algo e ele não tem. Por isso ele está ingrato. Agora, quem entendeu a graça, ele sabe que não merece nada. Então, porque ele sabe que não merece nada, ele agradece por tudo que ele tem. Porque eu não mereço nada. Então, a esposa que eu tenho é muita graça, a casa que eu tenho é muita graça, o carro que eu tenho é muita graça. Meu Deus, a célula, os irmãos, é muito favor. Eu quero desafiar você a ser alguém grato a Deus. Parar de reclamar, de murmurar. Então seja grato a Deus. Somente podemos dar graças por tudo se nós enxergarmos em tudo a mão do Senhor. Você é alguém, irmãos, você é alguém que é grato a Deus? Você é alguém que enxerga a mão do Senhor em tudo? Você é alguém que olha para aquilo que Deus tem dado para você e consegue ser grato? Você é grato a Deus pelo marido, pela esposa que você tem, pelos filhos que Ele te deu, pela casa que você mora? Você é grato a Deus pela igreja que você pertence? Ou você é daqueles que só consegue ver o lado ruim? Sabe por quê? Porque eu vou te falar algo aqui, presta atenção. Se você quiser procurar algo ruim no seu marido, na sua esposa, no pastor Renato, na igreja, você vai achar. Se você procurar, você vai achar, e não vai ser pouco não. Mas a questão é, você tem que ser grato. Seja grato a Deus. A gratidão te enche do Espírito, meu irmão. Por isso que Paulo fala, dando graças, dando graças. Não vos embriagueis com vinho, mas se embriaga do Espírito Santo. Se embriaga do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo. Ele fala, falando, cantando em todo cânticos espirituais, dando graças, seja grato a Deus. Larga a mão dessa justiça própria. A justiça própria te tira do favor, meu irmão. A graça é para quem não merece, mas se você acha que merece algo, você não vai receber graça. Você está entendendo, irmãos? Então entenda que tudo que você tem, Deus está no negócio. Ah, meu Deus do céu, mas meu líder é Deus o livre, pastor. Pois é, Deus deu para você o que você precisa, uma embalagem que você não gosta, mas ele é graça de Deus para a tua vida, creia nisso. Mas eu vou para o próximo ponto e último.
Última coisa que o texto diz é: sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o que significa sujeitar uns aos outros? Significa renunciar ao ego. Sujeitar uns aos outros é você considerar o seu irmão maior que você. É considerar os seus irmãos superior a você mesmo. Mas daí, para você viver assim, você tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. Porque se você for alguém vazio do Espírito, o seu ego vai dominar você. E quem vive pelo ego sempre está achando que é melhor que os outros. Ele sempre olha para os irmãos, de baixo para cima. Perdão, de cima para baixo, né? Porque ele se acha melhor, se acha o bom. Mas aqui Paulo está dizendo, a última coisa do texto, é que aqueles que são cheios do Espírito Santo, um dos sinais que eles têm também, além da gratidão, é que eles se sujeitam uns aos outros. Tem coração ensinável para aprender com os outros. Ele consegue servir uns aos outros. Então, em primeiro lugar, o ego se manifesta no egoísmo e sua mais evidente manifestação é o individualismo. Não podemos ser individualistas e ainda desejar viver a vida da igreja. Não tem como, porque igreja é plural. Igreja é uns aos outros. Não tem eu. Se você é alguém que pensa só em você, você precisa se encher do Espírito. Isso aqui eu tenho aprendido no ministério, na vida da igreja mesmo. Quanto mais você consegue lidar com as pessoas, quanto mais paciente, amoroso, tranquilo, harmonioso, pacificador, esse é um sinal de que você é cheio do Espírito. Se você é alguém que tem dificuldade de se relacionar, irmãos, isso é um sinal que você está vazio e que você é orgulhoso. Eu não estou aqui te condenando, eu estou só te mostrando, quero que você entenda isso. Se você percebe, poxa, a palavra traz luz para nós, então talvez eu estou te falando aqui, você fala, rapaz, eu estou vazio, então se encha, que está disponível para todos, é para nós, é o que nós queremos viver nesses dias, para que você seja alguém mais descomplicado. O segundo aspecto do ego é a autoafirmação. A voz do diabo diz, não se sujeite a isso, afirme-se. E é a serpente, irmãos, dizendo para Eva, Deus não quer que vocês comam do fruto para não serem conhecedores do bem e do mal. Não se sujeitem a isso. Sabe? Não, nós temos que amar os nossos irmãos, servi-los e considerar os outros superiores a nós mesmos. Ter coração ensinável para aprender. Eu tenho orado nesses dias, sabe? Tem sido uma ênfase aqui para mim nesses dias, né? Que eu estou orando pela igreja e tudo. Que nós possamos ser uma igreja onde todos os membros são cheios do Espírito Santo. E são pessoas descomplicadas. Se você está com alguém aí assistindo aí a live, né? Eu quero que você fale para essa pessoa que está do teu lado aí. Fala, eu quero declarar na sua vida que você é alguém cheio do Espírito Santo e descomplicado. Você não vai ser mais alguém complicado, você vai ser descomplicado. O Espírito Santo vai te encher, vai descomplicar você. E você vai aprender a andar em amor, vai ser grato em todas as coisas, vai aprender a sujeitar com os irmãos, vai aprender a considerar os irmãos superiores a você, vai servir os irmãos em nome de Jesus. E nós vamos desfrutarmos de uma vida cheia do Espírito Santo, sem ego, sem vaidade, sem justiça própria. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. Sabe? Eu declaro em nome de Jesus. Escreve aí nos teus comentários, fala assim, ó, eu sou descomplicado, eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmãos, e eu quero declarar isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Beleza? São 10h26, foi só 26 minutinhos. E nós vamos orar, tá? Apesar de não estarmos aqui presencialmente, mas nós estamos no mesmo espírito, né? Estamos aí com 56 acessos, 60 acessos. Provavelmente aí tem gente assistindo, né? Casais, em dupla, estamos com 100 pessoas aí participando, glória a Deus. E eu quero que a gente ore agora juntos no mesmo espírito, tá? Nós temos orado por 3 coisas nesses dias, tá? 3 coisas. Nós temos orado pelos nossos alvos pessoais, temos orado
por salvação. E nós temos orado, na verdade, pelos alvos da igreja, em nome de Jesus. Então, primeira coisa que nós vamos fazer agora, né? Vamos orar aqui pelos nossos alvos pessoais. Onde você está agora? De maneira simples, honesta com o Senhor. Peça para Deus. Peça, porque a Bíblia diz assim que o Senhor Jesus não negou Jesus, o seu próprio Filho. O que Ele vai negar para nós agora? Então Ele não vai negar nada para você, acredita em mim. Tá bom? Peça a Deus o que você tem, qual é o milagre que você precisa nesses dias. Financeiro, casamento, trabalho, saúde, cura. Pede para Ele. Amém? Onde você está aí? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor é um Pai amoroso. Eu quero declarar que o Senhor é um Pai bondoso, amoroso, que pode todas as coisas e que ama abençoar os seus filhos. Eu oro agora, Senhor, por cada pedido, por cada alvo pessoal, não só meu, mas como de todos os irmãos que estão aqui me ouvindo agora. Em nome de Jesus, aqueles que estão precisando de recurso financeiro, de emprego, de trabalho, eu quero declarar que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha liberar a graça, o favor de Deus, em nome de Jesus. Oro, Senhor, por aqueles que estão querendo a cura, o milagre da cura. Eu oro para que o Senhor venha tocar com a cura. Toda doença saia no nome de Jesus. Toda enfermidade saia agora no nome de Jesus. Pela fé nós oramos e declaramos agora o milagre em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, declarando e crendo que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu quero declarar, meu irmão, junto com você, que nesse tempo, nesses dias, o Senhor vai nos dar tudo aquilo que nós temos pedido, tudo aquilo que nós temos clamado, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos, amém, amém. Você crê? Eu creio que nesses dias o Senhor vai nos dar, em nome de Jesus. Quero contar aqui um testemunho, né, para os irmãos. A gente tem sofrido aí com o som da igreja, né, faz tempo já, com a nossa mesa de som. Os irmãos sabem, às vezes nos domingos dá aqueles bug, né. Comecei a orar por isso, irmãos, eu particularmente, né, acredito eu que alguns irmãos do louvor também já oram por isso. Aí nós ganhamos a mesa lá do pastor, mas, né, ela veio, também estava com 2 canais, não estava funcionando. Comecei a orar, Senhor, nós queremos uma mesa boa, aquela mesa que a gente precisa e tal, uma mesa digital. Irmãos, todo aquele que pede, recebe, né? Essa semana o pastor Dodge estava conosco ontem aqui, ligou para mim, estava com a mesa nova, zerada, irmãos, lá, digital, do jeito que a gente quer, sabe? Vai facilitar os nossos ensaios, os nossos cultos, né? A gente consegue salvar ali a configuração dos músicos, dos back, entendeu? Vai chegar mais cedo, coloca ali, vai dar tudo certo, rápido, sabe? Na condição que a gente pode pagar, né? Então ele pegou as mesas de som que a gente tinha, faltou um pouquinho, e aí ele vai parcelar pra gente. Veja, Deus é bom, todo aquele que pede, recebe, sabe, irmãos? Tem que pedir, peça com fé nesses dias, o Senhor vai dar, em nome de Jesus Ele vai dar para nós, amém? Vamos orar agora por salvação. Eu espero que você esteja orando por alguém, né? Para que um amigo, um parente, né? Alguém do teu trabalho, né, seu marido, seu filho, venha para a igreja, se converta ao Senhor. Então eu quero que você ore agora por isso, por alguns minutos. Vamos orar por salvação, amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos, declarar um tempo de salvação. Pessoas sendo salvas, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo alcançadas pela pregação da graça, pela pregação do Evangelho. Deus, eu quero orar agora declarando vida, declarando, Senhor, que cada crente da nossa igreja é um ministro. Cada irmão que está aqui me ouvindo é um ministro, é um sacerdote, é cheio do Espírito Santo. E esses irmãos, eles serão instrumentos de Deus para propagar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que todas aquelas pessoas que nós estamos colocando em oração, o Senhor venha nos dar, Pai. O Senhor venha nos dar, Senhor. Oramos, ó Deus, para que elas venham, seja pelo encontro, pelas células, no culto, eu não sei como vai ser, mas o Senhor vai nos dar esses irmãos. O Senhor vai nos dar essas pessoas e nós vamos avançar, vamos crescer, vamos ver a Tua salvação alcançando essas famílias, essas pessoas, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e cremos e declaramos pela fé, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, amém, irmãos? Eu creio num tempo de salvação.
porque esse é o ano da casa cheia. Amém? Último momento de oração que quero fazer com você é pelos alvos da igreja, né? Nós vamos orar pelo projeto Célula Forte, que nós vamos startar agora depois dos 21 dias. Nós vamos ter um treinamento aqui com o pastor Hermes, né? Nosso pastorzão, vamos receber ele aqui, vai ser uma bênção. Ele vai trazer o treinamento, vamos fortalecer as nossas células, vamos multiplicar as nossas células e vamos avançar nessa cidade que o Senhor nos plantou no nome de Jesus. Também queremos orar pelas finanças, né? Temos todos esses projetos, né? Temos alcançado muita coisa, temos adquirido muitas coisas, né? Como eu acabei de falar agora, tivemos as cadeiras, agora essa mesa de som, né? Nós vamos aí até novembro pagando uma parcelinha, e o Senhor vai nos dar e vai dar boa, vai ser uma bênção. Nossas lives vão ser melhores, nossos cultos vão ter mais qualidade, né? Em nome de Jesus. Queremos e vamos, né, fazer os nossos banheiros, vamos melhorar os banheiros. O berçário, nós já estamos num processo já de fazer o berçário aqui. Vamos orar por esses alvos da igreja, amém, irmãos? Células fortes, multiplicação, estrutura da igreja aqui. Vamos orar por isso, que o Senhor dê para nós tudo que nós precisamos. O recurso, o dinheiro, as pessoas, tudo que nós precisamos, que o Senhor venha dar para nós. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor agora os alvos da nossa igreja, Senhor. Declaramos agora, Senhor, que nós vamos ter esse projeto da Célula Forte. Todas as nossas células vão fazer, vão aplicar, vão se fortalecer e vão se multiplicar. No nome de Jesus. Todas as nossas células vão se multiplicar para a glória do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pelas finanças da igreja, para que possamos ser uma igreja generosa, irmãos que contribuem, que são dizimistas da nova aliança, que ofertam com generosidade. Oramos, ó Deus, para que todos os projetos que estão no nosso coração sejam alcançados, sejam feitos, possamos ter uma estrutura melhor, em nome de Jesus. Também quero colocar mais um alvo de oração aqui nesses dias, que é o local para nossos cultos das crianças, o local para o Domingo Kids acontecer, para nós pastorearmos as crianças da igreja. Oramos por isso, para que o Senhor venha prover o local, venha prover a estratégia. Oramos e declaramos, o Senhor vai nos dar, Pai. Nesses 21 dias nós queremos estar sensíveis para ouvir o Senhor, para perceber no Espírito aquilo que o Senhor tem para nós nessa área da igreja local, no crescimento da obra, no avanço da obra, né, na estrutura dessa igreja, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos e declaramos agora. Te agradecemos por esses dias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uau, aleluia, aleluia. Eu estou no 220, irmãos, eu estou cheio do Espírito Santo, creio realmente que o Senhor já está fazendo coisas, né? O mundo espiritual já está em movimento. Talvez muitas coisas ainda não se materializaram, mas vão se materializar, porque no reino do Espírito já tem sido feito em nome de Jesus. Amém, queridos? Espero que você esteja firme comigo nesse propósito, né? Temos tido uma presença boa nos nossos cultos, né? De mais de 100 pessoas, 100 e poucos irmãos nos cultos. Amanhã nós teremos o culto às 19h30, você não pode faltar, né? Vamos encerrar a primeira semaninha de culto aí, né? Amanhã culto, sábado nós vamos ter a live acontecendo, né? E domingo os cultos normais da igreja acontecendo também, tá bom? Então eu conto com você, conto com a tua presença, creio que realmente nós vamos viver coisas incríveis. Fica firme no jejum aí, tá, irmãos? O jejum realmente abençoado, vai ser poderoso para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Tamo junto. Hoje eu consegui terminar até um pouquinho antes do horário, glória a Deus, né? Mas esse é o alvo. O alvo é realmente a gente entrar, se encher, liberar a fé em nome de Jesus. Amém? 19h30 então amanhã. Eu tô esperando você, vai ser uma grande bênção. Vem para cá e vamos estar juntos, vamos se encher, vamos terminar essa primeira semana da melhor maneira possível em nome de Jesus. Amém? Tamo junto, irmãos. Obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo teu coração, pelo teu encargo, por esse tempo juntos aí de live, de cultos, em nome de Jesus, tá bom? É nóis, tamo junto, irmãos.